Irmãos, na aula passada vocês assistiram parte do vídeo, que era o vídeo sobre Martinho Lutero, o filme de 1953. Até que parte vocês foram? Vocês lembram? Nós chegamos até a parte que ele é julgado, né? Que ele está no julgamento. Na dieta de Worms. Bom, acerca do filme, depois, evidentemente, ele é condenado na dieta de Worms, ele é sequestrado, levado para um castelo de Wartburg, né? E enquanto ele está ali nesse castelo, ele se dedica à tradução do Novo Testamento em alemão. Depois esse trabalho vai ser terminado posteriormente com o Antigo Testamento. Mas enquanto ele está ali exilado, começa a haver uma grande convulsão social na cidade de Wittenberg, na Saxônia, na verdade. Os camponeses se voltam contra os nobres e essa situação vai se prolongando. De certa forma, Martinho Lutero, a princípio, era até favorável aos camponeses, mas depois ele prega contra os camponeses, até ele escreve um livro contra o bando salteador. E ele fala e prega contra essa revolução que está acontecendo em Wittenberg. E é uma revolução sangrenta. O filme não mostra isso. O filme de 2002, colorido, mostra. Né? Inclusive o Frederico da Saxônia depois morre, muito também desgostoso com essa situação que se abate sobre Wittenberg. E Martinho Lutero depois volta, serena os ânimos e continua pregando tanto na catedral e escrevendo também o catecismo para as crianças. Depois o filme termina quando existe uma fórmula, quando existe uma outra dieta. Nessa dieta os príncipes alemães se reúnem e metade da Alemanha, metade dos príncipes alemães acabam aderindo à confissão luterana. Lutero não pode participar dessa reunião, porque se ele for, ele vai ser preso e morto. Ele continua firme na Saxônia, morre de morte natural na Saxônia, né? Mas o fato é que o filme termina justamente quando existe essa confissão conjunta luterana, e depois volta para o Martinho Lutero e o filme encerra aí. Esse filme de 1953, a gente pode analisar, primeiro, em relação à forma. O filme, ele é um filme que, na sua época, tem esse estilo meio que épico. Então, a gente pode perceber, né, que o cenário é muito bem acabado, é um cenário bem fiel às gravuras da época. Tanto é que os personagens estão bem caracterizados. O critério pelos quais eles se basearam na escolha dos personagens, me parece que as semelhanças foram deles. Né? Então, os personagens são bem caracterizados. O Martinho Lutero, apesar de não ser tão parecido, mas pegaram um personagem que é meio fortinho, gordinho, né? O Leão X está idêntico, o Tetzel também é idêntico, né? O Erasmo de Roterdã, muito parecido também. Só quem não está parecido é Catarina von Bora, né? Que não sei se vocês chegaram a ver a esposa do Martinho Lutero. No filme aparece uma moça super bonita. Infelizmente ela não era tão bonita quanto estava no filme, né? A Catarina von Bora está um pouco diferente, mas os personagens estão muito bem caracterizados. Em relação ao conteúdo, a gente percebe que existe uma preocupação mais teológica. Então, por exemplo, o filme ele se dedica bastante em debates, tanto na dieta de Worms, como também
em Leipzig, no debate com John Locke. Por exemplo, no filme colorido, você não tem esse debate. Esse debate não existe no filme. Outro aspecto importante é que, dada a data também, que é 1953, é uma data em que os filmes têm um caráter sempre heróico, os personagens são heróicos. Então, o próprio Martinho Lutero é visto como uma pessoa heróica, determinada, resoluta nas suas decisões. E isso, por exemplo, nós não vemos no filme colorido de 2002. No filme de 2002, você vê um Lutero mais vacilante, temeroso, até medroso em algumas circunstâncias. E eu creio que Martinho Lutero, ele não era essa firmeza, né, como se apresenta no filme. O que nós podemos perceber é que talvez o personagem Lutero, ele não é muito bem trabalhado. Parece que a gente está atribuindo a Lutero um heroísmo, né, que ele tem, em certa medida, porque ele é um reformador, mas não da forma como o filme é passado. Eu já senti diferente. Eu senti naquela primeira parte, inclusive, onde eles apenas insinuam que ele se martirizou na hora que ele desmaia, existe essa incerteza, essa insegurança. Eu senti ele extremamente hesitante e, inclusive, só depois, vamos dizer, da metade do filme, é que ele começa a tomar uma postura mais clara e mais determinada. Mas antes disso, e por causa das circunstâncias ainda que estão levando ele a fazer isso, não porque ele tenha isso dentro dele, ele tem que assumir uma postura. Ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Eu entendi dessa maneira. Não, no filme realmente aparece assim, se a leitura do filme que você faz é correta, né? Como se no momento em que ele ainda tinha dúvidas acerca, inclusive, da sua fé, isso estivesse presente. Mas estou falando além disso. Porque no filme de 2002 também ele é vacilante antes da sua conversão ou antes da sua mudança, né? Mas ele guarda ainda oscilações. E pelo que a gente pode perceber na biografia do Lutero, isso é fato. Por exemplo, no filme não aparece o momento em que ele fica depressivo. No momento em que ele, por exemplo, escreve o Castelo Forte. O Castelo Forte foi feito enquanto ele estava com depressão. Mas tem um filme mais recente que mostra essa questão dele meio então, depressivo. 2002. No filme de 2002 mostra uma coisa que de fato acontecia com Lutero. Em alguns momentos, Lutero ele debatia com demônios. Quando ele se sentia meio aguçado, né, é como se ele percebesse que os demônios estavam próximos e ele debatia, né, ficava ali lutando, né, contra os demônios. E o momento em que ele se apresenta na dieta de Worms, o filme ainda apresenta um pouco isso, ele é um pouco nervoso, né? Mas mesmo assim ele se mostra heróico na sua fala, né? Enquanto que o filme de 2002 ele se apresenta mais vacilante. Até a fala dele é uma fala mais contida, justamente porque ele está diante de autoridades. É claro, né, que a gente está lidando com um personagem histórico e tudo que nós falarmos a respeito dele serão versões, entendeu? São versões. Mas é importante a gente perceber esse aspecto. Por exemplo, no filme de 1953, a tendência era elevar os heróis como seres super-humanos. Em 2002, a tendência é trabalhar mais o lado psicológico deles, né? Então, é só apenas ressaltar esses dois aspectos. Pastor, uma coisa que eu noto na diferença é que eu vi os dois filmes, né? Primeiro eu vi o do Max von Sydow, né? que é o mais recente. É que o primeiro ele é mais fiel à questão histórica. Sim, e o segundo,
ele romantiza um pouco mais, só que assim, ele é muito feliz em colocar Lutero de uma forma tremendamente humana. Né? Ele coloca essa postura humana de Lutero. São ótimos filmes. Podendo ver os dois é que é interessante. É verdade. Porque cada um aborda sobre um aspecto. Aliás, esse segundo filme é proposital. Isso é proposital. Porque depois a própria historiografia acabou trazendo novas informações acerca do Lutero. Sim. Né? Então, por exemplo, a consulta teológica que foi feita no primeiro foi excelente, mas estava muito ao sabor ainda das questões teológicas, né? Que sobrepujavam as questões pessoais. Eu, por exemplo, eu prefiro o preto e branco, principalmente no ambiente acadêmico, porque as questões teológicas elas sobressaem. Né? Eu, por exemplo, não simpatizei muito com o primeiro, justamente por essa carga mais romanceada. Né? E até pela caracterização dos personagens. O Lutero estava muito bonito, né, no segundo. Estava um meninão, né? Parecia mais um galã. A questão quando ele falava com demônios, isso não se dava antes dele ir para o seminário? Não, depois. Por exemplo, naquele momento em que ele está na dieta de Worms, né, ele tem um momento também de discussão do demônio. Lembra que o Carlos V, ele dá um dia para que ele repense? Então, nesse dia, ele entra em debate com o demônio e tudo mais. No filme de preto e branco aparece ele sereno, tranquilo, né, sabendo que ele vai enfrentar uma grande adversidade no dia seguinte. Né? Então são essas questões. Agora ele não era pentecostal, né? Lutero não era pentecostal, né? Ele não era expulsado, já estava tranquilo, né? O pentecostalismo vem muito tempo depois, né? Bom, esse filme é interessante, vale a pena vê-lo até o fim, viu? E porque ele dá realmente esse contexto histórico tão precioso. Aliás, ele tem áreas até de documentário. Né? Ele começa até dando um contexto de como é que estava dividida a Alemanha, né? Alguns aspectos interessantes do Sacro Império Romano Germânico, aspecto religioso muito bem trabalhado. E, por exemplo, olha o cuidado desse filme. Quando aparece o Papa Leão X, ele está posando para o Rafael. E existe o quadro, no qual a gente sabe como é a figura do Papa Leão X, é justamente esse de Rafael. Então, o autor, ele imaginou, né, o Rafael pintando o Leão X. Ele colocou um Rafael muito parecido mesmo com o Rafael renascentista. Né? Muito legal. Então, cuidado com os detalhes, foi muito interessante no filme. Mas vamos entrar, o nosso assunto é a história dos batistas, né? Então nós vamos entrar agora naquela discussão da origem dos batistas. Vocês sabem que existem 3 origens discutidas entre os batistas, né? Você tem a teoria dos JJ, que é Jordão, aliás, João Batista, Jordão, Jerusalém, que é a teoria do livro O Rastro de Sangue, que é rastro de sangue, que prega uma linha ininterrupta dos batistas desde a igreja primitiva. E nesse caso, os batistas, eles sempre existiram, só que com nomes diferentes durante a história. Então, por exemplo, se utiliza na história grupos como os valdenses, os hussitas
ou também os paulicianos, os bogomilos, albigenses e cátaros, como sendo grupos contrários à Igreja Católica, que seriam batistas nas suas ideias, nas suas doutrinas. Quando esse livro Rastro de Sangue foi feito, não se tinha um bom conhecimento, pelo menos o autor não tinha um bom conhecimento desses grupos. Porque, por exemplo, eu até fiz um degrau de cima e embaixo, porque os paulicianos, os bogomilos, os albigenses e os cátaros têm uma orientação gnóstica. Quer dizer, as doutrinas são anticristãs. Não é o caso dos valdenses e nem dos hussitas, esses sim, tendo uma doutrina baseada mais nas Escrituras. Então o livro Rastro de Sangue, ele erra em afirmar que esses grupos seriam grupos cristãos ou batistas. Deixa eu ver aqui, eu tenho material aqui. Depois eu passo para vocês, eu tenho um material interessante mostrando o gráfico que foi construído por esse livro. Esse eu acho aqui na net. Colocar Rastro de Sangue, vem tudo aqui no só falar, sabe? Bastante sangue, hein? Sangue gráfico. Vamos ver se... Oi? É o gráfico? Nossa. Deixa eu ver, está aparecendo os gráficos. Dá até medo, né, de procurar aqui. Infelizmente, deixa eu só colocar o rastro. Que pena, não vai dar. Depois eu vejo para vocês esse gráfico muito interessante que coloca. Colocar livro, professor, na frente lá, livro. É filme? Está procurando o gráfico. Boa ideia. Livro. Acho que é rastro. Não, é rastro. Né? Rastro. É a mesma palavra, é só que é mesmo sentido. Tem até o Stephen King aqui. Bom, depois eu vejo para vocês, infelizmente eu tinha até esse material, mas eu não me preparei para mostrar para vocês. Então essa é a primeira teoria, é a teoria então do livro Rastro de Sangue. A outra teoria é justamente a dos anabatistas, que a gente vai trabalhar agora. A segunda origem dos batistas. Bom, os anabatistas nós precisamos entendê-los no contexto da Reforma Suíça. A Reforma Suíça na cidade de Zurique. Ou Zurique. O reformador na cidade da Suíça, na cidade de Zurique, é Ulrich Zwingli.
Ulrich Zwingli, viveu entre 1484 e 1531, seu nascimento se deu em 84, em 1506 ele estuda na cidade de Basileia e na cidade de Berna, que eram dois centros humanistas. E aí um bom parênteses aí, em relação a Lutero, é que Lutero não era humanista. Melanchthon tinha uma base humanista, Erasmo de Roterdã era humanista, Thomas More, o próprio Zwingli e o Calvino também. Mas Lutero não. Lutero não tem essa origem. A origem de Lutero era o monastério, e até a própria crítica que ele faz à Igreja Católica não é fundamentada no humanismo, mas sim na sua experiência pessoal. Lutero, ele passou por um processo de mudança interior, ele sentiu-se totalmente oprimido pelo sistema sacramental da Igreja Católica, que não lhe dava satisfação da sua alma, ele não tinha a ideia do perdão de pecados. Então isso fez com que ele buscasse na leitura das Escrituras saciar essa fome que ele tinha, a fome da alma. E ele encontrou isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, no versículo que fala: o justo viverá pela fé. No caso de Zwingli, ele já faz uma análise humanista das doutrinas católicas. Ele faz a crítica, como já essa crítica tem sido feita a partir de Erasmo de Roterdã e também de Thomas More. Por conta disso, a gente pode entender que Zwingli tem uma outra vertente. Zwingli, então, terminou seus estudos humanistas em 1506 e aí ele se torna sacerdote em Glarus. A forma como ele se tornou sacerdote em Glarus é interessante. Você tinha que pagar dinheiro, você tinha que pagar uma quantia para o bispo, para que você pudesse ser paróquio, padre em alguma aldeia, em alguma paróquia. Então a família do próprio Zwingli se cotizou para poder pagar para que ele se tornasse padre nessa cidade de Glarus. Nessa cidade de Glarus, ele fez algumas pregações interessantes. Ele se volta contra o sistema de mercenários. Vocês sabem que os suíços, eles já tinham uma neutralidade naquela época. Os suíços, por exemplo, eles eram a guarda do Papa. Tanto é que até hoje, você tem a guarda suíça, que é a guarda que cuida do Papa. Mas o que os suíços faziam? Eles vendiam os seus soldados para quem tivesse dinheiro, para pagar, não interessando que batalha fosse, qual a ideologia da batalha. E aí, por conta disso, isso era muito ruim para o aspecto moral dos suíços, e o próprio Zwingli se voltou a isso. E essa tradição que os suíços têm até hoje de neutralidade se deve a isso. Você sabe que os suíços, eles são neutros. Tanto é que a sede da ONU está lá, você tem, os suíços não têm propriamente forças armadas mais, e eles se mantêm dessa forma, com essa neutralidade. E o sistema de mercenarismo continua, porque eles recebem dinheiro sujo de todo mundo. Os bancos suíços recebendo dinheiro do Hitler, dinheiro dos nazistas, dos ricos, dos traficantes, do Paulo Maluf, do pessoal aí que nos roubou. De 1516 a 1518 ele muda para Eisenstein, não sei se é essa a pronúncia, o pessoal me ajude aqui, o pessoal conhece mais. Eisenstein. 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 É isso que ela falou. Então ele se tornou cura da abadia, que era centro de peregrinações. Então nessa abadia é que ele tomou contato muito mais com relíquias. E por conta desse contato, já era crítico também, se tornou crítico do sistema de relíquias. Lembra que no filme também, Martinho Lutero, ele faz várias insinuações e também se coloca contra o comércio que se fazia das indulgências e das relíquias. E também isso acontece com Zwingli.
Em 1519, em 1531, até a sua morte, ele se torna padre da cidade de Zurique. A reforma na Suíça acontece em 1522. Em 1522, com o apoio do conselho do governo de Zurique, ele faz a reforma. E a reforma se dá de uma forma interessante. Ele escreve 76 teses contra vários aspectos da Igreja Católica. Escreve contra o papado, escreve contra os sacramentos, escreve contra as indulgências. São vários itens. Diferente de Lutero, Lutero escreveu só sobre a questão das indulgências e do purgatório. O Zwingli escreve sobre vários temas. Professor, ele era padre também, então? Padre. Só tinha padre. Não tinha pastor. Não havia reforma. A partir da reforma protestante é que você vai ter os pastores. Escreveu 76 teses. 76 teses. Não se acha, é muito difícil achar essas 76 teses. Eu tenho um livro que tem algumas delas, alguns comentários, que é o livro do Duran, Will Duran, que é a história da reforma. Will Duran. Então, esse livro eu tenho, posso até xerocar para vocês, a parte do Zwingli, que mostra algumas dessas teses. Em 1523, em 1522 ele faz a reforma, e a reforma surge por um assunto interessante, que é a questão do jejum na quaresma. Então, o Zwingli ele se volta contra o jejum na quaresma, libera salsicha, chucrute, com chucrute, e aí isso é uma espécie de estopim da reforma em Zurique. Na Alemanha, com Lutero, foi a questão das indulgências. Com Zurique foi a questão das salsichas. Aliás, até os católicos dizem isso, que Lutero ele faz a reforma porque ele queria se casar, Zwingli porque por causa das salsichas, Henrique VIII por causa do divórcio. Então, quer dizer, os católicos também acabam ridicularizando as razões pelas quais as reformas acontecem. Pastor, com relação aos vinhos, quando se diz que a reforma, como ele começou por causa do jejum na quaresma, qual era realmente essa questão? Qual foi a questão do jejum na quaresma? Era a proibição de comer carne. Era para permitir comer carne. Somente isso. Somente não isso. A questão de não se fazer o jejum. Ou seria optativo? Não, ele simplesmente liberou as pessoas do jejum. Eu não sei se ele aprofundou aí, nesse momento na questão do período da quaresma. Creio que não. Você sabe por quê? Porque até hoje a Igreja Reformada e a Igreja Luterana seguem o ano litúrgico semelhante ao do católico. Até hoje. Então o período da quaresma foi preservado. Uma proibição só é que foi tirada, proibição da carne. E nesse período aí, em 1522, ele contava com o apoio dos anabatistas. Os anabatistas, eles se opuseram a Zwingli e queriam, na verdade, que Zwingli acabasse com o batismo infantil, e o Zwingli foi contra isso. Existem algumas questões que dizem, que parecem mostrar o porquê dessa contrariedade de Zwingli. O fato é que se você acabasse com o batismo infantil, você acabava com o controle sobre as crianças, porque quem controlava os nascimentos era a igreja, e através do batismo infantil. E esse controle era o controle necessário também para os nobres. Nesse período, os nobres ainda tinham servos, e esses servos eram controlados também. Os filhos dos servos seriam servos dos nobres também. Então, você acabar com a instituição do batismo, você cria uma instabilidade social. E era isso realmente que aconteceu. Porque os grupos anabatistas começaram a querer se desvincular dos nobres, a fazer comunidades livres.
E isso não era interessante, quer dizer, é uma espécie de revolução social que está acontecendo. Então, os anabatistas não foram perseguidos apenas por uma questão religiosa, mas também por um problema social que estava acontecendo. Sim? Poderia explicar um pouco sobre o conceito também do batismo de criança, porque o Agostinho fala muito sobre o batismo de criança. Ele parece que ele batizava crianças, né? Pelo que se parece, ele batizava crianças. Já no século V, na época de Agostinho, já se batizava criança. E ele tinha os seus argumentos para batizar crianças, né? Ele não era uma coisa assim. Tinha, porque o argumento principal do batismo de criança é a circuncisão que os judeus faziam. Então, o batismo cristão seria a circuncisão dos judeus. Não era questão salvífica. Isso. Tanto é que depois a própria igreja reformada, os luteranos, os presbiterianos, aqueles que batizam crianças, os próprios metodistas, anglicanos, eles vão utilizar essa ideia de que o batismo é a circuncisão da igreja, né, dos cristãos, e que é um sinal de aliança. Essa criança acaba se integrando não à igreja de Cristo, mas porque esse é o pensamento católico. O católico acreditava que, no caso do batismo, o sujeito, quando é batizado, resolve o problema do pecado original. Você resolve esse problema do pecado original. Então aí a pessoa está salva. O católico ele já está salvo quando se batiza. A salvação, a conversão para o católico, ela é contada no batismo. Aqueles missionários que vieram pregar aqui o Evangelho, o católico aqui, o pensamento católico, eles batizavam os indígenas e aí falavam, olha, tantas almas foram salvas, tantos foram agregados à igreja. Tanto é que o católico ele cristianizou as regiões, ele não evangelizou, ele cristianizou. Chegava onde chegava batizado, e batizando a pessoa se tornava cristã. Agora o conceito protestante não. O conceito protestante é um sinal de aliança. A criança é agregada à comunidade, mas somente no momento da confissão de fé é que essa criança ela pode ser considerada de fato cristã. O católico tem um outro momento, né? O católico tem a crisma, que é a confirmação. Só que essa crise da confirmação é o momento em que esse católico vai ter direito à primeira comunhão, que é a Eucaristia. Né? Então, na verdade, essa confirmação ela não se torna tão necessária no sentido de que há salvação, que o pecado original já foi resolvido no batismo. Pastor? Na realidade, a primeira comunhão é a opção e a apresentação do desejo de aceitar a Cristo. O crisma, inclusive, que é utilizado como documento para poder casar, tem que ser a crisma, é a confirmação dessa escolha. Então, é na crisma que efetivamente se recebe o diploma de que se está salvo. O sujeito se torna, de fato, membro da Igreja Católica. Exato. É a oficialização, né? Isso. Oficialização. Então, e esse costume, ele continuou na Igreja Reformada, né, como uma espécie de confirmação. Na verdade, se chama profissão de fé. Então, o sujeito chega e faz a sua profissão de fé com uma idade que ele tenha já consciência daquilo que ele deseja em relação a Cristo. A única diferença é que se perdeu o caráter sacramental, como na Igreja Católica, né, de que o batismo salvaria. Na Igreja Reformada, o batismo não salva. Agora, é muito forte isso. É muito forte, tanto é que os batistas, quando romperam com o batismo infantil, criaram um outro mecanismo de integração à igreja, que é a apresentação. Justificando isso a partir do texto bíblico de que o primogênito, né, era apresentado no templo. Mas isso era o primogênito. Até A mulher não era apresentada. Jesus foi apresentado. Era o primogênito. Então, a questão da apresentação é para
de certa forma, para cobrir uma lacuna aí. Existe uma necessidade de que as crianças elas sejam apresentadas à família. E na verdade não precisa. Mas vai colocar na cabeça do indivíduo que tem filho que não precisa ser apresentado. Ou vai colocar, às vezes está Porque no pensamento católico, se você não batizar, esse menino morre pagão. E ia para o limbo. O Bento XVI chegou e disse, não tem limbo, gente. O Bento XVI chegou e falou, não tem limbo. Não tem nenhum documento da igreja que diga que existe o limbo. Então o Bento XVI, olha, depois de anos e anos, centenas de anos, se acreditando que o menino ia morrer pagãozinho, ele disse que não tem limbo. Aí, na igreja protestante, se manteve o batismo. E por quê? Porque se não batiza, a criança vai ficar doente. Então é um problema. Então vai lá, leva um pastor para essa criança nascer com saúde. Aliás, continuar com saúde, crescer. Então, o pensamento que está por detrás da apresentação é esse. Então, de certa forma, o batista não batiza a criança, mas apresenta. E não precisaria apresentar. É a terceira ordenança. É a terceira ordenança. Por exemplo, se a mulher ainda estiver grávida, o senhor pode falar que já estou batizando os dois de uma vez só. Pois é, já é melhor, né? já pronto. Não precisa batizar mais. Mas se a criança, ela, por exemplo, pelo batismo das demais igrejas reformadas, foi por derramamento e infantil, ela chegando na igreja batista, ela vai ter que ser rebatizada segundo o estatuto ou... Normalmente é assim. Algumas igrejas já estabelecem que não obrigatoriamente, vai depender da consciência da pessoa. Então depende da igreja local. Questão, não, a grande parte ainda batiza, por causa da tradição batista. Porque, pensemos, por que a igreja batista tem o nome que tem? É porque batiza por imersão. Ele é do batismo. Então, historicamente, foi se constituindo a ideia de que os batistas batizam por imersão. Então, seria normal que uma pessoa vinda de uma outra tradição, mesmo que reformada, aderisse a isso. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas elas aderem às igrejas não por seus aspectos doutrinários, mas sim por causa de relacionamentos, uma outra série de questões. E fica difícil, às vezes, você convencer alguém a se batizar quando a pessoa diz, não, eu já me batizei. Eu já sou batizado. E, por outro lado, se o batista aceita o presbiteriano na hora da ceia, se o presbiteriano pode participar da ceia, é considerado irmão, então por que não aceitar o seu batismo? Então isso é um fla-flu aí complicado entre os batistas. Eu já tive problema isso aí na nossa igreja. Nosso estatuto estabelece que a pessoa tem que ser batizada por imersão. Então chegou uma camada de presbiteriano. Ninguém convidou, mas vem, né? Desejou ser membro. E aí não teve jeito, ele teve que enfrentar essa discussão e a gente acabou, metodista também, e a gente acabou deixando pela liberdade da pessoa de aceitar ou não o batismo por imersão, sendo que a gente continua pregando que o batismo é por imersão. As exceções são só no caso das pessoas que vêm de outras igrejas. E a igreja, ela não implicou, não. Não, você sabe por quê? Porque, por exemplo, na igreja, o pessoal já estava vendo esses presbiterianos, esses metodistas, estavam entrando na igreja, trabalhando, já eram pessoas queridas do pessoal. Então, tinha até uma pessoa aqui implicada, mas um parente que era presbiteriano veio para a igreja também, aí já resolveu. A gente escolhe não só pela doutrina, pela reta doutrina, escolhe pelas preferências também. E para o pastor também não dá problema com a convenção. Não, fica a critério local, da igreja local. A igreja local é só. Mas é ao contrário, ele perguntou e é ao contrário. Se a gente for para presbiteriano, não precisa batizar de novo? Não. Não, aí é que não precisa mesmo.
Está sobrando água. Teologicamente, como é que funciona aquele momento de Felipe com o etíope e o batismo do etíope para o batismo? Como assim? Em que sentido? Porque na realidade não havia água para a imersão ali. Água suficiente para... O Batista arruma ali. Arruma água no cantinho. Tinha um córrego, alguém cozinha. A gente não sabe o contexto direito. Porque o presbiteriano diz, não, mas como é que foi batizar 3.000 pessoas em Jerusalém? Aí o Batista diz, não, tinha vários tanques ali. Aquele tanque. Se o Betão de Betesda já batizava e já era curado. Então são questões aí que a gente percebe que cada um puxa o seu lado. Mas o fato é que houve a oposição dos anabatistas, e em 25 os anabatistas rompem com o Zwinglio. Em 1526 o Zwinglio é excomungado pela Igreja Católica e em 31 ele morre num ataque surpresa de 5 regiões católicas. Foi sucedido por Henrique Bullinger. Agora, os anabatistas. Qual a definição? É um movimento com vários graus de ortodoxia que se notabilizava por defender o batismo de adultos. Tinham vários graus de ortodoxia. A gente vai ver que existiam anabatistas, desde aqueles que eram mais bíblicos e centrados nos postulados da Reforma, até aqueles que eram bem heréticos mesmo. A etimologia, ana, é igual a re, quer dizer, seriam rebatizadores, ou aqueles que batizavam novamente. Mais uma vez, o nome que foi dado a esse grupo, foi dado pelos seus adversários. Os anabatistas não se chamavam de anabatistas. Depois é que eles se chamaram de anabatistas por causa dos adversários que os nomearam. Eles acreditavam que eram simplesmente cristãos. Quais eram os principais líderes dos anabatistas? Conrad Grebel, Jorge Blaurock e Félix Hans. Em 1523, como nós vimos, eles se opõem ao Zwinglio, e aí em 25 o Conrad Grebel e o Jorge Blaurock se batizam em Zurique. E pasmem, esse batismo não foi por imersão. O primeiro batismo dos anabatistas, pelo menos oficial, foi em praça pública e foi por aspersão. Aliás, só depois é que os batistas, mesmo quando tem a história dos batistas, quando eles surgem, os batismos deles ainda eram por efusão, derramamento de água. Depois é que se torna por imersão. Então os batistas não surgem por causa da questão, os anabatistas não surgem por causa da questão da imersão ou aspersão. Eles surgem por causa da questão do batismo infantil e de adultos. Então é claro que é bom que a gente tenha isso com clareza. Maurício. Sim? Deixa eu falar uma coisa. A gente vê uma discussão muito grande em cima desse batismo, né? Sim. Mas o que a gente não pode levar para o lado do seguinte: o que importa é o que aquilo simboliza e não a forma com que é feita. Sim. O que a gente erra, por exemplo, se a gente levar por esse lado? Ou tem que ser visto dessa forma para evitar toda essa discussão que tem em volta se é por imersão ou se não é? Olha, por exemplo, uma igreja que é batista e ensine que o batismo é por imersão, os seus membros eles vão se dobrar isso e vão se batizar sem problemas. O problema é os outros que não são e que vêm. Se você resolver essa questão aceitando o batismo de outras igrejas evangélicas, que tem o mesmo significado, não tem problema. Por que a gente não dá para fazer isso com o catolicismo? A Igreja Presbiteriana Independente estabeleceu que o batismo católico seria aceito também. Que como a Igreja entrou em órgãos ecumênicos, então o batismo católico passou a ser aceito. O mesmo aconteceu na Metodista quando era ecumênica também. Acontece a mesma coisa com os luteranos e com os anglicanos. Então, você tem, se aceita o batismo de ambas as partes, o batismo infantil. Agora, o que a gente pode perceber é que, sendo um batismo evangélico, sendo tanto por aspersão, por imersão, a gente pode... não veria problema em relação a isso. O problema é o batismo católico, porque o batismo católico tem outro pensamento.
O batismo católico é simplesmente, a regra é o sacramento. Você é salvo por causa do batismo. É um outro componente. Sim. O mesmo se dá no batismo dos mormons também, o batismo de outros grupos que são sectários. Então, o ideal é você batizar a pessoa que tenha uma concepção correta. Aliás, a reforma protestante estabeleceu o seguinte: o conceito de igreja verdadeira é um grupo de pessoas regeneradas que se reúnem em torno da palavra de Deus e que utilizem corretamente os sacramentos, batismo e assim. É o conceito de igreja verdadeira, tanto de Lutero como depois foi o conceito de Calvino. Por isso que não se aceita o batismo católico. Tem igreja que batiza várias vezes, né? Os essênios, por exemplo, eles batizavam várias vezes, tinham vários rituais de purificação. E a Universal de Deus batiza várias vezes. A congregação cristã rebatiza, inclusive, aqueles que foram batizados por imersão. Então vai depender de cada igreja. O objetivo dos anabatistas é uma igreja apenas de pessoas regeneradas. O sinal, o batismo só de crentes, por isso, então, o batismo de adultos. Em 1527, Felix Manz é martirizado. Esse é o Konrad Gräber. Claro que é uma reprodução. E esse é o George Blaurock. Esse George Blaurock utilizava uma capa azul, e ele era meio xiita. Então ele entrava nas igrejas assim, via que estava batizando criança, ele já falava que isso era coisa de Roma, isso era coisa do costume papista, e ele gostava de estragar batismo de criança. Ele era um cara meio xiita. Por conta dessa situação dos anabatistas, os anabatistas começaram a ser perseguidos ferozmente pelos protestantes e católicos a partir de 1527. De 32 a 36, tem uma rebelião que chama a atenção em Münster, liderada por João Batz e João de Leyden. Os anabatistas geralmente são pacifistas. Os únicos que não são pacifistas foram esses da rebelião, que a gente vai falar daqui a pouco. E essa rebelião foi sangrenta. Os anabatistas tomaram a cidade, estabeleceram uma espécie de teocracia apocalíptica, acreditavam que o mundo ia acabar e a Nova Jerusalém seria estabelecida nesse lugar. E depois os católicos vieram e destruíram, foi um banho de sangue, foi uma das piores guerras por causa dessa questão de católicos e protestantes. O José Saramago escreveu até uma peça teatral baseada nessa peça. Acho que é Em Nome de Deus, ou alguma coisa relacionada a Deus. Foi a peça. Ele era ateu, né? Gostava desses temas. Né? Em 1536, Menno Simons reúne-se com os anabatistas pacifistas da Holanda, liderados por Obi e Dirk Philips, né? E funda um outro tipo de anabatismo que a gente vai conhecer daqui a pouco. Quais são os tipos de anabatismo? O primeiro deles, o racionalista, ou os socialistas. Esses anabatistas eram contrários à Trindade e negavam o pecado original. Esses anabatistas, eles são considerados anabatistas heréticos. Né? O seu líder era o Bélio Sozzini, e um dos nomes que chama a atenção é de Miguel Servet. Miguel Servet era um monge espanhol, católico, que foi muito fiel à Igreja Católica, e de tal forma que até ele se emasculou, ele se castrou quando era monge. É meio exagerado o Miguel Servet. E o Miguel Servet também, ele é conhecido porque ele descobriu como funciona a circulação sanguínea. O sujeito é genial, o sujeito é inteligente. E aí ele começou a pregar contra a Igreja Católica. E a Inquisição correu atrás dele, e ele fugiu da Espanha e foi para a Suíça. Até a Inquisição queimou uma estátua dele em efígie. Uma estátua com o nome dele
e colocou os livros embaixo, já que não conseguiu queimar ele, queimou pelo menos a imagem dele, mostrando que ele era um herege. Ele pensou que tinha escapado da Inquisição, mas ele caiu lá em Genebra, na reforma calvinista. Calvino era o reformador. E aí ele começou a escrever cartinhas para Calvino, dizendo: vocês não têm um Deus, vocês têm um Cérbero de 3 cabeças, que é o cão do Hércules, né? E aí, de uma forma delicada, né, Calvino respondia para ele com palavras como cão herege espanhol, né, coisas delicadas, um debate em alto nível, né, e os dois começaram a se corresponder. Aí Calvino se encheu, prendeu o homem. Prendeu, colocou ele na cadeia e deixava, falava para o carcereiro: olha, deixa aberto, deixa ele fugir, porque o Calvino não queria matá-lo. Mas o Miguel Cerveiro não fugia, via ali a porta aberta: não, eu quero debater com o Calvino, não sei o que e tal. Aí foi o debate. No momento em que ele estava sendo julgado por heresia, colocou as suas opiniões, o Calvino rebateu, e a coisa foi se prolongando, de tal forma que eles debateram a noite inteira. Todo mundo dormiu, e os dois continuaram debatendo. Aí de manhãzinho, aí veio o veredito, que ele era herege, ia ser condenado à fogueira. Aí Calvino chegou e disse: não, deixa disso, vamos, é muito dolorido, vai queimar, vamos decapitar, só decapitar, pronto. Né? Mas não, nem isso o pessoal do consistório ali de Genebra quis, e aí o Miguel Cerveiro foi morto. Tem até uma estátua na Espanha, né, dizendo que ele é até uma espécie de memorial da tolerância religiosa, né, ou da intolerância religiosa. Está escrito lá: Miguel Cerveiro, perseguido pela Inquisição Católica, queimado em efígie, e depois perseguido pela Inquisição calvinista e queimado literalmente. Mas ele era herege mesmo. Não era brincadeira a heresia do Miguel Cerveiro. O Calvino escreveu Institutas da Religião Cristã, ele escreveu Reinstitutas da Religião Cristã. Mas ele provocou demais o Calvino também, né? Aí não teve jeito. Escatológicos são os revolucionários, tomaram a cidade de Münster, Nova Jerusalém, foram exterminados, e os seus líderes, o Melchior Hoffmann, John Marx e João de Leiden. Os racionalistas deram origem aos unitarianos. Os escatológicos, como não teve ninguém para contar a história, não originou nada. Todos morreram. Um abraço. Esse é o Lélio Sozzi. E aqui o Miguel Cerveiro. Atrás dá para ver, né? A figura dele sendo queimada, né? Aqui também, se vocês perceberem, esse sujeito aqui com barba é o Calvino. A barba branca assim, é o Calvino. E capa azul lá. Parece o Jorge Blaurock, né? Não, esse aqui é o Calvino mesmo. Aqui o Miguel Cervetos. Eu não sei o que está escrito aqui embaixo. Aqui deve ser espanhol, né? Espanha. E aqui eu não consigo. De Aragônia. Oi? De Aragônia. De Aragão, né? Então é Espanha, Aragão, né? Deve ser Espanha. Aragônia. Aragônia, né? Aragônia. É que tem um nome ali embaixo do livro, Espanha. Hispânicos de Aragônia. É de Aragão. Tipos de anabatismo: espiritualistas, pregavam a necessidade de uma orientação direta do Espírito Santo. Seu líder foi o Caspar Schwenckfeld. Deram origem aos Amishes, ou os Amishes. Esse tipo de anabatismo, né, foi muito importante na Holanda também, né, e foi exportado no mundo inteiro, tanto é que tem Amish até lá nos Estados Unidos. E eles se vestem, né, com roupas pretas, né, com roupas sóbrias, chapéus, os homens utilizam barba, o casamento é em meio a pessoas da comunidade, é uma comunidade fechada. Recentemente até surgiu um reality, né, com uma família de Amishes, não sei se vocês viram, né?
mostrando os seus costumes. E esses realities só uma baixaria, né? Quer dizer, pegaram uma família Amish bem baixaria mesmo. Né? Na realidade, eles fizeram o contrário. Eles pegaram vários jovens das famílias Amish, tiraram da sua comunidade, colocaram num centro como um cosmopolita e viram a degradação desses jovens. E depois tiravam eles de novo lá e retornavam para a comunidade completamente destruída. Aí a briga toda. Exatamente. E os bíblicos, que enfatizavam a necessidade de fundamentação das escrituras sagradas, seu líder foi o Menno Simons, deram origem aos Menonitas. Os Menonitas também estão espalhados no mundo. Aqui no Brasil tem vários Menonitas, em Curitiba tem uma comunidade grande. Aqui está o Casper Schenck-Fields, que foi o líder dos Amishes. E aqui também uma representação do Menno Simons. Para encerrar, batismo somente dos crentes, rejeição do batismo infantil, vida comunitária e pacifismo são aspectos principais da doutrina dos anabatistas.